A paz do Senhor Jesus, aqui é o professor Marco Faleiro da Logos Ensino Superior de Teologia. Nós estamos numa AVA da disciplina Introdução à Bíblia. E esta é a sexta parte da aula dupla 2, que envolve a aula 3 e 4. E aqui é a terceira parte da aula 4, também a parte final, né, da aula dupla 2 e da aula 4. Nós terminamos a outra parte falando acerca de que Jesus é o Logos, ou, como foi traduzido na João Ferreira de Almeida, o Verbo. Por que foi usado o verbo, professor? Porque na época, quando o tradutor quis utilizar uma palavra, ele pensou numa palavra que fosse uma palavra de ação. E verbo é uma palavra que indica uma ação, né? Então, por isso é que foi a ideia de colocar verbo. É porque ele queria dar um entendimento da palavra grega, que é logos, que tem um sentido muito mais amplo, que inclusive no início da igreja, no primeiro século, quando o apóstolo João utilizou lá no seu evangelho, e ele falou assim, no princípio era o logos, enarque enrologos, kairologos em proston theon. Ou seja, no princípio era o verbo, ou o logos. O logos estava com Deus, o logos era Deus. Quando nós vemos ele falando isso, ele queria falar muito mais. Naquela época havia uma tese do gnosticismo que estava entrando dentro da igreja e que muitos cristãos começavam a considerar as hipóteses gnósticas. Gnosis, do grego, é conhecimento, dentro da filosofia grega. E o logos, então, seria a totalidade do gnosis. Então, o logos seria o próprio Deus, mas um Deus etéreo, um Deus energético, um Deus que não era de fato o Deus pessoal que a Bíblia nos mostrava. É bom lembrar que naquela época eles eram também politeístas, ou seja, criam em vários deuses, né? Deísmo é crer em Deus. Você pode ser uniteísta ou politeísta, né? Ou, nesse caso, era o caso dos gregos, eles acreditavam em vários deuses. E os judeus eram o povo da terra que defendia o monoteísmo, né? E foi a partir daí até que nasceu o cristianismo e mais tarde nasceu o islamismo, que também é monoteísta, tem sim uma influência cristã, né? Porque Mohammed teve uma influência cristã, só que ele não segue a revelação de Deus a partir da Bíblia. Ele é através de uma revelação de um anjo, que não é um anjo, porque nenhum anjo ia dar uma revelação que não fosse a da Bíblia. Mas esse é outro assunto, né? Se você quiser saber um pouco mais de Islã, veja lá o meu livro, né? O Islamismo em Angola, em que eu faço a apresentação desse tema. Mas voltemos aqui. O Logos é a palavra que dá conhecimento. Conhecimento de quê? De tudo. De tudo. De quem é Deus, porque Deus é o Logos. Veja, o princípio era o Logos. O Logos era Deus. Quem que é esse Logos? Jesus. Depois, um pouquinho mais, no verso 12, João fala, e o Logos se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito, o único Deus, o único Filho, do Pai. Aí nós já entramos no ambiente da Trindade, porque se o Logos é Deus, quem é o Pai? É Deus, mas como tem dois Deus? Não, um só. Mas Deus se revela de uma forma trina. Então é o Pai, o Filho, que é o Logos, o unigênito, que depois virou primogênito, o primeiro entre muitos filhos, porque agora nós somos adotados e nos tornamos então também filhos de Deus. E o Espírito Santo, que é o outro, que Jesus falou assim, eu enviarei outro. Quem outro? Igual a mim. Então, quem é igual a ele é Deus. E também é uma pessoa, como ele é. Quem é esse? O Espírito Santo. Aí já estamos dentro da doutrina da Trindade, mas a gente começa aqui a lembrar o Logos. Que o Logos é o conhecimento, sem dúvida, da salvação. Aquilo que a Bíblia chama de evangelho,
E evangelho significa boas novas. Que boas novas são essas? Que Jesus, ou que Deus, o Logos, veio ao mundo, se fez uns de nós, se tornou carne, se tornou homem como nós. Não pecou em nenhum momento. E aqui como homem, não como Deus, mas como homem, porque ele não teve usurpação ser igual a Deus. Então, como homem, ele fez tudo o que fez. Ele andou sobre as águas, não foi como Deus, foi como homem. Um homem cheio do Espírito Santo. Por isso que nós, se tivermos fé, podemos até andar sobre as águas, ou seja, mover as montanhas. Ele disse isso para nós. Porque tudo que Jesus fez, as curas, os milagres, as ressurreições, tudo foi pelo poder do Espírito Santo nele, como homem. E ele falou, vocês farão obras maiores do que estas. E então nós temos o Logos, que é Deus, a se revelar para o mundo todo. Temos aqui uma boa consideração que eu queria chamar a atenção nessa última parte. Nós estamos a terminar essa aula, e essa aula dupla também, sobre Logos e Rema. São duas palavras que estão no Novo Testamento e que são traduzidas como palavra. E aí alguém pode perguntar, por que a Bíblia não fala e o Rema se fez carne? É interessante, pense nisso, um segundo aí, pense. Por que a Bíblia fala e o Rema se fez carne? Não fala. Fala que o Logos. Por quê? Preste atenção. Você já deve ter uma resposta, né? Senão eu vou responder. Se você não quer que eu responda, dispara aí o vídeo e o AVA, né? E pensa. E aí depois você liga de novo. Pense. Logos é todo conhecimento. É Logos. Rema é uma palavra que traz vida. Então, rema é a palavra proferida, viva. É uma palavra viva. Então, o rema sai do Logos. Então, uma parte do Logos vira rema na nossa vida. É quando o Logos se torna em nós vida. Coisa prática, do dia a dia. É aquilo que a ciência chama de insight. Né? Eu tenho uma percepção da verdade, que é muito mais do que só aquilo que eu percebi. Um dos grandes problemas na igreja é quando nós vivemos ou formamos uma igreja toda baseada no rema. E esquecemos do Logos. Nós temos que lembrar que a igreja não é um rema, é todo Logos. E todo Logos deve virar rema. O fato é que não adianta só ter uma revelação sobre o batismo no Espírito Santo e falar em línguas estranhas, e expulsar demônios, e ter fé a ponto de curar pessoas, e de ter uma prosperidade financeira maravilhosa. Não, tem que ter mais. Isso faz parte, mas isso não é tudo. Tem mais. O que mais? Tem que ter uma vida santa. Não pode mentir, não pode roubar, não pode ser uma pessoa sem caráter, uma pessoa que diz uma coisa, mas não cumpre. Uma pessoa que não tem sim, sim e não, não na sua palavra. Uma pessoa que tem estratégias de mentira e se convence de que está dizendo a verdade, mesmo enganando as pessoas e sabendo, no fundo, que está enganando. Como uma gasosa, por exemplo. Eu vou pagar essa gasosa, todo mundo faz isso. Qual que é o problema de eu não fazer? Problema nenhum. Todo mundo faz. Nós não fazemos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos cristãos, seguidores de Jesus Cristo. A grande pergunta que sempre esteve na minha vida é: em seus passos, o que faria Jesus? Isso é um best-seller, um livro. Mas essa frase ficou forte na minha vida. Será que Jesus faria isso que eu estou fazendo agora? Será que Jesus trataria essa pessoa da maneira que eu estou tratando? Falaria da forma como eu estou? Será que Jesus trataria do meu filho, da minha esposa, do meu chefe, fingindo para ele, fingindo que estou trabalhando, mas não estou trabalhando nada? Roubando, mesmo que seja uma coisinha pequena que ninguém viu? Será que Jesus faria isso? Será que Jesus iria tratar o funcionário da forma que eu trato, com desrespeito,
gritando com ele, xingando, falando coisas feias, obrigando ele uma coisa injusta, não pagando aquilo que eu deveria pagar? Será que Jesus, iria roubar de uma pessoa que precisa de vender algo e eu vejo que ele precisa, então eu peço um desconto bem maior daquilo que é justo? Por quê? Porque eu quero aproveitar. Será que Jesus faria isso? Nós temos que ter caráter, poder e conhecimento. Deus usou a palavra logos para se relacionar com Jesus. Por que não usou rema? Porque Deus usou o termo logos para Jesus ao invés de rema. Acho que eu já respondi. Se você acha que eu não respondi, então tem uma outra resposta. Mas nós, como instituição de ensino superior, escolhemos a palavra logos por causa de Jesus, querendo que o conhecimento todo que nós podemos ter através da teologia, de tudo isso que os nossos irmãos nos deram durante 2000 anos, e não só os 2000 anos, que os rabinos também guardaram no passado, as escrituras sagradas, a Bíblia, tudo isso que nos foi dado, é muito conhecimento. E hoje com a internet nós temos acesso fácil. Antigamente precisávamos de ir em bibliotecas. Hoje você pega o Google, você tem acesso a bibliotecas do mundo inteiro e a vários materiais literários, blogs, sites. Nós temos hoje tudo disponível. E a Logos quer chamar atenção para os alunos na sua formação, mas uma formação, como nós sabemos, de 3 Cs, né, com conhecimento, sim. Tem que ter conhecimento, tem que estudar. Não pense você que você vai fazer esse curso só para poder tirar diploma. Se você quer fazer isso, você não vai atingir o objetivo em Deus. Você pode até ter seu diploma, mas não será aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Porque Deus quer te dar conhecimento, sim. Você tem que estudar, tem que ler, tem que fazer os exercícios, os trabalhos, tem que fazer nas datas orientadas pelo professor, porque entregar fora da data é algo que se considera caráter. Você não está entregando na hora certa o seu trabalho. Ah, professor, mas aconteceu isso, isso e isso. Aconteceu. Mas por que você não se organizou antes? Desde o momento em que recebeu a orientação para fazer o trabalho e não fez antes, porque deixou para a última hora, porque normalmente na última hora acontece um monte de coisa. O próprio diabo vem para te impedir de entregar e perder nota. Então seja esperto, faça antes, se organize, porque senão vai juntar um monte de trabalhos. Pense nisso. Essa é a nossa orientação. É claro que eu estou aqui na primeira disciplina, orientando vocês para todas as disciplinas, né? É uma primeira disciplina ajudando vocês no crescimento da sua área acadêmica. Talvez tudo que eu falei aqui nem se aplica a você, você já tem uma conduta de caráter maravilhosa, né? Está andando com Deus, está tendo relacionamento com Deus, se preocupa com isso. Mas se você não se preocupa, então considere isso. Creio que o Espírito Santo, através desse vídeo, está tocando no seu coração para você considerar isso. Porque tem que se ter conhecimento, sim, mas tem que se ter caráter. E além disso, tem que ter unção, porque também pode ter caráter, pode ter conhecimento, mas se não tiver unção é porque não tem relacionamento com Deus, porque não tem fé. Então pense em tudo isso, eu deixo com vocês mais essa parte da disciplina Introdução à Bíblia. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior em Teologia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.